Você vai assistir agora um corte das nossas aulas exclusivas para assinantes da BJJ Protec. Bora pessoal, vamos então agora para a parte principal da aula e estudar os conceitos de guarda-aranha, tá? André, pode deitar, por favor. Então pessoal, como eu falei no início da aula, a origem da guarda-aranha ela começou a ser trabalhada mais com o jiu-jitsu antigo, o jiu-jitsu voltado à defesa pessoal. E quando a gente fala de defesa pessoal ou vale tudo como ele era treinado, o lutador de jiu-jitsu era igual um carrapato, ele lutava o tempo todo colado. Eu lembro que a gente treinava passagem, o professor sempre falava, passa com o quadril no chão, passagem de quadril no chão, 100 quilos de quadril no chão, ficava quase que o tempo todo de joelhos dentro da guarda, fazia passagem de guarda de joelho, então era muito mais comum antigamente fazer essa movimentação de joelhos do que a movimentação em pé. Acredito que a geração do tererê, um pouco antes, que começou a trazer mais essa movimentação, esse acelero em pé, né? Mas anteriormente era feito muito mais sobre pressão de joelhos no chão, tá? Então, toda vez que eu estava querendo exercer pressão aqui no André e ele tivesse que defender com as mãos, me empurrando aqui, é mais difícil de ele suportar. Se ele começa a utilizar o pé no meu bíceps aqui, né, é mais fácil para ele manter a minha pressão, suportar a minha pressão utilizando a perna. Então a guarda-aranha surge assim, com essa vertente de se trabalhar evitando a pressão do adversário. E normalmente, como as passagens mais antigas normalmente eram feitas mais de joelho, com mais pressão, aí o André trabalhava com as duas pegadas, os dois pés aqui, e normalmente era mais difícil de eu conseguir vir para cima dele. Tirava uma perna, mas ainda tinha outra lá, e dava sempre aquele controle bom de distância, né? Então, a guarda-aranha com as duas pegadas de manga, ela é muito eficiente, muito boa em situações assim, ainda hoje em dia, muito boa, claro, mas principalmente quando quem aplica ela tem a perna bastante comprida, muito maior do que seu adversário, então é muito fácil de trabalhar com as duas pegadas de manga, ou na situação em que seu adversário quer passar amassando, quer passar sob pressão, você está lutando com alguém que passa colado, que te amassa demais, é muito funcional trabalhar com as duas pegadas de manga. Quando o adversário tenta passar mais posturado, distante, por favor, André, uma métrica que a gente vai ver ali, pisa lá, que a gente vai ver é que toda vez que o meu ombro estiver acima da minha cabeça, eu estou muito vulnerável. Toda vez que a minha cabeça passa acima, desculpa, meu ombro não, meu cotovelo, pessoal. Toda vez que o meu cotovelo estiver acima da minha cabeça, eu estou bem vulnerável. Toda vez que a minha cabeça começa a ficar acima da linha do cotovelo, quanto mais acima, menos pressão a guarda-aranha dele exerce, tá? Então a gente vai ver também de que maneira a gente trabalha a guarda-aranha quando o adversário quer passar mais posturado na nossa próxima aula. Hoje a gente vai ver quando o adversário quer passar amassando, quer vir para cima da gente. Então a gente vai entender agora esses principais conceitos de movimentação. Então, aqui na BJJ Protec, a gente sempre destrincha as técnicas, as guardas, trabalhando com a visão de perna de controle e perna de ataque, né? Quando eu estou fazendo guarda-aranha, a minha perna de controle é a perna que empurra meu adversário e a minha perna estendida. Porque toda vez que o André vem para cima de mim, ele não vai conseguir estabilizar a passagem, mesmo que ele faça uma pegada aqui, ele não consegue colar em mim se eu mantiver a minha perna estendida, certo? Então a minha perna estendida é a perna de controle e a minha outra perna é a perna de ataque. Eu vou usar para chutar, para me movimentar, para pisar no chão. E toda vez que o André controla demais a minha perna de ataque para me deixar preso, eu consigo inverter muito fácil a minha perna de controle e a perna de ataque. Então uma vantagem bem legal de eu trabalhar a guarda-aranha clássica com duas pegadas de manga é que eu consigo alternar muito fácil perna de controle e perna de ataque, né? Então o nosso atleta, o nosso aluno que tem perna bem comprida, que tem uma pegada boa, que ataca bem triângulo, armlock, omoplata, essa guarda-aranha é excelente para ele. Ele vai conseguir jogar muito ataque a partir daqui porque ele consegue ter essa mobilidade de alternar os lados de ataque, né? Normalmente ele ataca bem triângulo de um lado e omoplata do outro, então ele consegue alternar bem, tá? Então é uma indicação importante essa característica, né? Ou, como eu falei, para todos nós, mesmo quem não tem a perna muito comprida, porém quando o adversário quer vir me amassar, me exercer pressão. E agora a gente vai
entender um pouco as mecânicas, os conceitos de guarda-aranha, né? Então, primeiro, eu devo, né, eu falo sempre, mas claro que tem exceções, né? Existem várias exceções. Mas, em regra, toda vez que o André passa para o meu lado direito, eu estendo a minha perna esquerda, o lado contrário. Toda vez que ele vem para o meu lado esquerdo, eu estendo a minha perna direita. Por quê? Se ele caminhar para a direita e eu estender a perna direita, é mais fácil para ele usar o joelho aqui nesse caso, para desfazer e vir fazer a passagem para cá, né? Ou mesmo para ele vir bater de quadril na minha perna, dar a quadrilzada e já jogar para o outro lado, vir me amassar. Então, quando ele caminha para o meu lado direito, eu estendo a esquerda, fica mais difícil de ele tirar a minha perna de controle. Aí ele vai querer caminhar para o lado de lá para tirar a minha perna de controle, ó, eu já inverti, já coloquei a minha outra perna de controle, tá? Então, tem exceções, mas em regra, eu estendo a perna contrária ao lado que o meu adversário vai passar. Uma máxima que a gente já falou ali antes também, interessante para observar. Estou lutando com o André aqui, ó, ele está relativamente tranquilo. Se ele baixar demais e o cotovelo dele ficar acima da linha da cabeça, abaixando a cabeça, não isso aqui, ele começa a ficar vulnerável. Nessas situações começa a ficar mais fácil de eu raspar o meu oponente, né? Então, quanto mais baixo ele tiver, quanto mais o meu cotovelo estiver acima da linha da cabeça dele, mais fácil para eu gerar ataque. Raspagem, como eu demonstrei, ou mesmo triângulo, para eu alcançar o triângulo fácil aqui, ataques de finalização. Toda vez que a cabeça dele começa a ficar mais alta que o cotovelo, a minha guarda-aranha começa a perder controle. E aí talvez uma oportunidade de eu mudar rápido para uma pegada de gola, né? A gente vai ver daqui a pouco, mas já antecipando agora, então, toda vez que o meu adversário na guarda-aranha tenta passar muito posturado, muito distante de mim, uma variável legal é eu trabalhar pegada de gola de um lado e a pegada de manga com a guarda-aranha do outro. Tenta posturar lá, André. É mais difícil de ele posturar e eu consigo deslocar bastante ele utilizando esse pé de guarda-aranha e mantendo minha perna de ataque livre para eu movimentar aqui, tá bom? Mas isso é um tema da nossa próxima aula, a gente só está passando agora porque são conceitos e é importante ter esse conhecimento, tá? O próximo item a gente vai falar de como trazer o adversário para cima. Por que eu vou trazer o meu adversário para cima de mim? Quando eu vejo que está muito difícil de raspar ele, de deslocar ele para as laterais, está difícil de gerar uma raspagem, de gerar um ataque, ele está me controlando bem demais as pernas, as pegadas, e eu vejo que está difícil de eu desequilibrar ele só utilizando esse tipo de guarda, ou atacar triângulo e omoplata. Então uma ótima maneira de eu trabalhar com ele é eu trabalhar também com pegada de calça ou pegada de perna, onde eu posso até variar com outros tipos de guarda, trabalhando com a aranha junto lá. Então é comum que eu tente trazer o meu adversário para cima para eu ter outros tipos de controle em cima dele. E aí eu posso fazer isso de várias formas, mas as duas mais clássicas, quando ele está relaxado, tranquilo em cima de mim, eu contraindo o meu abdômen e estendendo as minhas pernas, puxando ele aqui para cima, né, mais força abdominal mesmo, e aí já venho ganhar uma das pernas dele, para depois eu fazer a pegada que eu quero, ou se ele está pesado, está difícil de trazer ele para cima aqui, eu mantenho a minha perna estendida lá de controle, quebro a pegada da outra e piso entre as pernas dele. Agora eu ativo o meu quadril, ó. Se eu só puxar ainda é pesado. Agora se eu ativo o meu quadril tirando ele do chão, eu transfiro força da minha perna direita pelo meu quadril para a minha perna esquerda. E aí eu consigo trazer ele muito fácil aqui em cima, para eu trabalhar com outros tipos de guarda, como guarda X, on leg, outras variáveis, tá? Então, eu posso trazer o meu adversário para cima de mim, só puxando ele aqui na força do abdômen e das pegadas, mas se ele está fazendo base, eu piso no chão, ativo o meu quadril, é importante, nosso quadril gera força, mas também transfere força. Então eu ativo o meu quadril e consigo trazer ele muito forte aqui para cima de mim. Posso fazer a pegada, ó, de perna nele, eu gosto de pegar calça, e ainda continuar jogando, deslocando até ele colocar a mão no chão para ficar fácil para eu entrar com outro tipo de guarda, tá? Então, essa é a maneira
que eu vejo mais eficiente de eu trazer o meu adversário para cima de mim. A gente vai ver agora como a gente pode bloquear aquela jogada de perna para o lado só com uma movimentação simples de pé. Então, toda vez que eu estou lutando aqui com o André e ele consegue quebrar essa minha pegada aqui, né, a perna de ataque, vai ficar só com a perna de controle, é comum ele fazendo pegada, ele jogar minha perna para essa lateral, para iniciar a passagem, né? Se eu percebo que ele faz isso, ele quebrou a pegada aqui, numa movimentação rápida, ó, eu tiro o meu pé do bíceps e passo para o antebraço dele. Joga para lá agora, André. Ele não consegue mais jogar o meu pé. Claro que eu não vou ficar assim muito tempo, porque ele vai trocar de lado, mas eu já faço um gancho, já busco um controle e já me reposiciono. Então um detalhezinho bem legal, ó, o atleta quebrou a pegada, ele vai jogar a perna e passar a perna para cá. Experimenta, deixa aqui na frente, manda ele jogar, volta e faz só esse giro aqui atrás do antebraço para ver como mata o giro do adversário. Aí reposiciona e vem arrumar a guarda de volta, tá bom? Mas se não der tempo do adversário fazer essa movimentação, né? Ele ia jogar, você não conseguiu trocar o pé para fora a tempo e ele realmente conseguiu jogar. De que maneira que a gente defende a passagem, né? Então aqui, ó, vamos fazer desse lado aqui, André, por favor. O André quebrou a pegada, ele jogou minha mão para lá, ele só vai estabilizar a passagem aqui em cima de mim na hora que ele soltar essa pegada e vir fazer uma pegada alta aqui em mim. Seja na lapela, abraçando a cabeça, controlando meus braços, mas ele só consegue estabilizar bem a passagem se ele fizer uma pegada aqui. Então, se eu mantiver essa mão dele lá para baixo, eu consigo defender a passagem. Porém, eu não posso deixar ele me colocar no chão. Se ele bota pressão em mim e eu deito aqui, por mais que tá ruim para ele estabilizar, mas tá fácil para ele trocar de lado, mudar as pegadas, estourar e me dar pressão aqui em cima. Então é importante que eu defenda, mas defenda sentado, com a minha mão apoiando aqui no tatame, certo? Então volta lá, André, por favor. Então estou lutando com o André, ele quebrou a pegada, jogou minha perna para lá, eu já sento defendendo aqui. Tenta passar aí, André. Aqui eu fico tranquilo na posição. Aí vamos virar um pouquinho assim, André, por favor, mais um pouco. Aí, pode jogar pressão em mim aqui. Aí, aqui. Se ele não tá tão colado em mim, ele tá na lateral, né? Pode ficar ali como tá mesmo, tá? Aqui, então, como é que eu faço a reposição agora? Uma fuga de quadril para trás e fico de frente com ele de novo, venho fazer a pegada e começo a trabalhar de volta aqui, certo? Um pouquinho mais para cá. Então, de novo, tô aqui com o André, ele quebrou a pegada, jogou para lá, ó, defendo sentado. Se ele não está dando... Volta um pouquinho mais lá na frente, André, por favor. Aí. Se ele não está tanta pressão, ó, volto de frente, faço pegada e volto a fazer guarda. Se ele estiver bem para cima de mim, como o André tá, ó, fazendo pressão, eu não consigo só voltar de frente, fica mais difícil. Então eu quase que viro de 8 apoios, mas repara como o meu quadril vem nessa direção aqui, ó. E aí eu volto fazendo guarda e controlando ele rápido. Eu não deito antes de arrumar as minhas pegadas e controlar ele, trazendo de volta para o jogo. Certo, pessoal? A gente tem essa dinâmica gravada na biblioteca, temos várias aulas de defesa de pegada, que é interessante, mas a gente está reforçando aqui, tá bom? Então, relembrando aqui da nossa movimentação da parte principal, guarda-aranha mais utilizada quando o adversário está vindo exercer pressão na gente, ela é mais comum, mais indicada para quem tem perna mais comprida, mesmo para quem está lutando posturado. A perna estendida é a perna de controle, a flexionada é a perna de ataque. Eu sempre não, mas a maioria das vezes eu estendo a perna do lado contrário ao que o adversário está passando. Toda vez que o cotovelo dele estiver acima da cabeça, é sinal que ele está em desequilíbrio, eu consigo atacar a raspagem a partir dali, para eu trazer o adversário para cima, se ele está fazendo força contra. Eu piso meu segundo pé no chão, ativo o meu quadril e faço a transferência de força pelo quadril, suspendendo, trazendo o meu adversário para cima. Se ele quebra a pegada, eu posso girar o pé por fora no antebraço para ele não conseguir cruzar a minha perna e repor a guarda rápido.
se ele joga minha mão lá para baixo, afundando, iniciando a passagem, eu mantenho a pegada de manga dele, trabalho sentado e busco a reposição. E se meu adversário tenta lutar, tenta passar a guarda posturado, eu posso trabalhar um lado com pegada de gola, de manga, e o outro lado com uma pegada de gola, para eu manter a postura dele baixa. Certo, pessoal? Essa é a principal parte da aula, os conceitos de guarda-aranha. Então os alunos vão revendo isso, falando um pouco, fazendo, praticando durante uns 8 minutos para eles reforçar esse conhecimento. Claro que eles não vão lembrar de tudo já, mas eles vão reforçando várias coisas que a gente já viu em outras aulas também. E eles vão repetindo isso e reforçando. E depois, como exercício, a gente vai trabalhar a raspagem justamente daquela situação mais antiga, o meu adversário lutando com o joelho no chão, com um joelho ou com os 2 joelhos, tá bom? Então aqui, o exercício de raspagem vai ser esse daqui. Estou fazendo guarda-aranha com o André, ele botou um joelho no chão. Como ele botou o joelho desse lado, eu mantenho aquela perna estendida, certo? Então eu quebro a pegada aqui e eu venho passar uma tesourinha, uma raspagem tesourinha aqui na perna dele, e eu já faço a alavanca, ó, volta lá um pouquinho, André, exagerei. Eu já faço a alavanca trazendo o peso dele para cima desse joelho, que com isso ele não consegue mais subir ou tirar o joelho do chão. E agora eu apoio lá na alavanca e trago o meu pé em diagonal, trazendo ele aqui para cima de mim. Jogo ele aqui nessa direção. Por quê? Posso jogar ele para o lado, ele vai cair ali para o lado também. Só que ele vai cair lá, ó, e já vai trazer o joelho aqui embaixo de mim. E vai botar numa guarda one leg, já vai me deixar mais travado, certo? Se ao invés de jogar o André para lá, eu jogo ele aqui em cima, ó, olha como o meu quadril já está mais perto dele, mais fácil para eu evoluir para uma montada ou para um triângulo ou armlock aqui. Então jogando meu adversário em diagonal, jogando para o lado eu raspo, mas normalmente eu vou raspar e cair na guarda. Jogando em diagonal eu consigo parar mais próximo à montada, tá? Então de novo, estou lutando aqui com o André, volta lá André, por favor, em pé. Estou lutando aqui com o André, ele ajoelhou. Antes ele botou esse joelho aqui no chão, ó. Mesma coisa, eu vou jogar para cá. Volta lá, André, por favor, em pé. Agora estou lutando, o André botou o outro no chão. Né? Então eu já troco, ó, troquei. E já venho trazer o peso dele para cima da perna direita. E agora de novo, estourei a pegada, venho raspando a perna aqui embaixo, mas venho trazendo ele em diagonal aqui para cima de mim, para eu parar com o meu quadril bem próximo a ele e já conseguir montar, certo? Pode acontecer de eu estar lutando aqui com o André e ele botar os 2 joelhos no chão, aí, e aí eu vou raspar aqui. E aí o André, em vez de trabalhar o joelho mais fechado, tá com o joelho mais aberto. E aberto aqui, ó, eu vou bater e não vou quebrar a base dele no joelho. Às vezes não precisa, eu ainda trago ele aqui em cima de mim. Mas além da batida, eu posso também pisar, jogando a perna dele lá para baixo e trazendo ele aqui para cima, já aproximando o meu quadril, para eu estabilizar a montada ou já gerar algum ataque a partir daqui. Certo, pessoal? O exercício então é essa raspagem, que é uma raspagem bem simples, porém básica, importante de a gente entender e praticar ela nessa situação, quando o adversário fica no nível baixo e a gente consegue botar a guarda-aranha para controlar a pressão e a distância dele. Você acabou de assistir um pequeno corte das aulas exclusivas da metodologia BJJ Protec. Se você quiser receber toda semana aulas novas da nossa metodologia, venha para a BJJ Protec e seja um dos nossos assinantes.